Fala turma, boa tarde. Hoje é dia 23 aí, pré-natal, tá? Esse vai ser o último vídeo do ano. Eu abri uma enquete lá, umas perguntas no Instagram e eu quero gravar um vídeo sobre como identificar o último topo e o último fundo relevante em cada tempo gráfico, em cada ativo, tá? Eu acho que isso é uma dúvida importante da turma para saber, pô, como que eu vou traçar esse FIBO, né? Não adianta, tudo bem, ele pode funcionar, mas não adianta você pegar no gráfico de 15 minutos e traçar esse fibo aqui, tá? Não faz sentido. Esse não é o último fundo e o último topo relevante, tá? Não adianta você pegar o gráfico de 60 minutos, vamos passar para o dólar aqui, para o dólar fut, tá? Deixa eu tirar essas marcações. Não adianta você pegar e fazer esse fibo aqui, ó, pegar esse último fundo com esse último topo. Por quê? Porque você tem que olhar de longe. Se você olhar o gráfico assim, ó, né, até parece fazer sentido, mas não tem como você olhar um ativo de tanto tempo tão próximo, no 2 minutos talvez. Então vamos pegar isso aqui mais de longe, tá? Eu vou passar por vários ativos para a gente poder compreender melhor, tá? Ó, o dólar está numa lateralização. Qual que é o último topo relevante que você vê aqui, ó, historicamente? É esse aqui, tá? Esse topo aqui. Qual que é o último fundo relevante? Esse aqui, tá? Você tem que olhar de longe. Olha aqui. Chegou. Vamos ajustar ele aqui com o passar do tempo, tá? Olha aqui. Último topo com último fundo. Chegou próximo, 50%, buscou. Só que ele não buscou novos topos, tá? Então você vai atualizando ele aqui, ó. Ó, veio buscar e tombou de novo. Lógico que, se você quer trabalhar numa operação dentro desse fibo, aí você tem que traçar novos fibos, tá? Olha aqui. Qual que é o último topo relevante aqui nessa região? Esse aqui. Qual que é o último fundo? Tá aqui. Então você traça um outro fibo dentro do fibo majoritário. Olha só. Chegou na região de 50% e voltou para as mínimas, tá? Pô, quero olhar um pouco mais de perto. Aí você vai traçar um outro fibo. Vai pegar esse último fundo com esse último topo. Respeitou 50%, voltou a trabalhar em cima. Respeitou 38,2, voltou a trabalhar em cima. Mas por que que você não pode olhar de uma maneira tão próxima? Porque ele vai falhar muito mais vezes, tá? Muita confluência de fibo. Olha aqui, está trabalhando no terceiro fibo dentro do majoritário. Então, tudo isso vai do time frame que você escolher para trabalhar. Não adianta você querer operar nos 2 minutos olhando um Fibo dos 60. Cara, vai demorar muito para chegar nos 50% dos 60, tá? Vamos passar aqui para 15 minutos. Olha aqui, tá? 15 minutos. Apesar de ele estar em queda, você consegue trabalhar nas duas pontas. Por que eu digo isso? Olha aqui, ó. Último topo relevante com último fundo relevante, tá? Chegou no 50%, teve briga, quase buscou a região do stop, voltou e deu gain, tá? Olha aqui atrás, outro fundo relevante com topo relevante. Chegou no 50%, deu gain, tá? Mas o que acontece aqui? O que acontece aqui? Você está trabalhando no intraday, tá? Isso aqui é um dia só. Espera aí. Isso aqui é um dia só, dia 12 de julho, tá bom? Agora, vamos supor que você quer operar na venda. Pô, então você vai ter que procurar um FIBO para venda. Você vai pegar esse último topo com esse último fundo. Olha lá como dá certo para os dois lados, tá? Caiu 77 pontos, recuou 35, segurou
na região de 50%, no dia seguinte caiu, tá? O que que eu quero deixar claro nessa aula de hoje? Você tem que entender qual operação você quer fazer. Pô, eu quero pegar uma operação majoritária, a operação da tendência. Pô, tá caindo, eu vou buscar um fibo do último topo para o último fundo. Beleza, pegou na venda. Ah, não, pô, eu estou olhando só o intraday. Estou olhando só a região do intraday. Esse topo superou o topo anterior. Então você vai traçar do fundo para o topo. 50% gain. Entende? A gente vai passar por diversos ativos. Vamos colocar o dólar aqui nos 120 minutos. Cada um são 2 horas, tá? Ó, deixa eu puxar ele um pouco mais de longe para ficar mais claro. Olha aqui, ó. O último topo relevante para o último fundo relevante. Chega nos 50%, ele volta. Quantos fibos não dá para traçar aqui dentro, meu? Olha aqui. 1, 2, 3. E na reversão, quando supera os topos anteriores, tá? Olha aqui. 4. Se você opera com a mão dinâmica, flexibilizando o gerenciamento de risco, você adicionou lote aqui, chegou próximo do seu stop, você adiciona mais lote, puxa seu preço médio e você consegue sair de uma operação vencedora. Só que são 3 dias de operação, né? Faz sentido? Seu capital aguenta? Você tem margem para dormir posicionado? Então, tudo isso é importante. Olha aqui, mais um. Topo com fundo, 50%, deu gain, tá? Por que que eu estou falando isso? Porque, cara, isso é muito da particularidade do trade, não existe uma regra. Se existisse uma regra, todo mundo ia traçar o mesmo fibo, tá? Olha o índice. Isso aqui a gente está em março desse ano. Vamos apagar esse aqui. Olha aqui, ó, reversão de tendência, superou esse último topo. Tá aqui, E esse topo que deixou aqui, provavelmente foi alguns 50% também. Vamos pegar desse último topo para esse último fundo. Olha só, não concretizou a operação, mas do topo majoritário para o fundo majoritário, segurou nos 50%. E olha quanta briga teve aqui para superar o 38,2, tá? Então, essa é a importância. A importância é você selecionar um fundo importante com um topo importante, tá? Olha aqui, ó, deixou esse fundo, deixou esse topo. Não chegou a testar os 50%, mas respeitou a região, tá? Então, isso que é o importante, é você poder olhar e falar, pô, aqui eu tenho um topo que faz sentido eu traçar o fibo, ou não. Ó, estamos aqui em outubro de 22. Ó, aqui no diário, ó. O último fundo relevante com o último topo relevante. Por que o último topo? Porque ele superou todos esses topos anteriores. Chega nos 50% e repete o movimento anterior. Ele tem continuidade, tá? Agora vamos colocar aqui, ó, em seguida já, tá? Deixou um topo mais alto, só que o fundo rompeu o fundo anterior. Então temos aqui um novo fibo. Chega nos 50%, tem rejeição. Tenta superar, rejeição de novo, não aciona o stop. Tá lá, tá? Olha aqui, ó, um último topo relevante com um último fundo relevante. Você traça aqui um novo fibo. Novamente, respeita a região de 50% e vem testar. Olha aqui, ó, mais um. Deixou um topo, deixou um fundo, na mesma proporção, inclusive, tá?
Isso aqui acontece com frequência. Não com tanta frequência como 50%. Mas olha aqui, mais uma bela operação, tá? Ó, como teve briga aqui. Deixou um fundo mais baixo, puxou um topo. Olha aqui os 50% de novo sendo respeitado. Então, cara, isso aqui você pode traçar a qualquer momento, desde que tenha um topo relevante e um fundo relevante. Não existe uma regra como 2 mais 2 é 4, ou depois do A vem o B e depois do B vem o C. Isso aqui é mercado futuro. Isso aqui é a gente batendo de um lado para o outro o tempo inteiro, tá? Olha aqui, isso aqui provavelmente foi os 50% dessa perna inteira. Você pega aqui o último topo relevante com o último fundo relevante, olha só, não ganhou, não chegou nas mínimas, mas rejeitou nos 50%. Tá? Se a gente passar para o semanal, provavelmente tem duas ou três pernas aqui de queda, retração de 50%, tenta dar continuidade, mas como esse topo ganhou do topo anterior, está aqui um novo Fibo. Chega no 50%, confluência de Fibonacci, e ele sobe. Um lado sempre vai ganhar. O mercado não anda só de lado. Ele pode passar grandes períodos de lado. Tá? Vamos puxar aqui na Vale. Olha aqui, ó. Qual que é o último topo relevante dessa queda? Está aqui, o último topo relevante. Onde está o último fundo relevante? Está aqui. Caiu 20%, recuou 12%, próximo dos 50%, voltou a cair. Só que ele deixa um fundo mais baixo, então você atualiza o Fibo. Olha aqui onde bate, 50% e volta, tá? Ah, pô, por que que você não opera ações? Eu não tenho paciência, cara. Eu não consigo ficar posicionado num ativo por um mês, tá? Olha quanto gap tem aqui, né? Você vai ficar posicionado um mês, lógico, dá dinheiro, só que é diferente. Eu prefiro entrar numa operação em 15 minutos, uma hora no máximo, resolver ela, dormir tranquilo. Sai uma bomba da empresa, uma bomba nacional ou internacional, cara, você está posicionado, né? Vamos puxar aqui, ó, essa perna de alta, né? Talvez venha trabalhar aqui agora, porque tem a média de 200 também, é uma boa, né? Vamos analisar aqui a Petro, tá? Vamos colocar a Petro no semanal. Olha só, a tendência está de alta, tá? Se a gente puxar aqui, ó, no Covid, fundo com topo relevante, chega no 50%, anda. Vamos fazer outro. Deixou esse fundo, rompeu esse topo, outro topo relevante, puxa aqui, chegou um pouco abaixo dos 50%, continua andando, tá? Ah, por que que você está traçando os fibos só para compra? Porque, cara, os topos estão mais altos e os fundos também. Vamos tentar aqui um na venda, tá? Também teve briga aqui, mas não ganhou. Quem está ganhando aqui é a compra. Então o FIBO vai ser para compra, tá? A gente pode, inclusive aqui, ó, esse fundo ganhou do fundo anterior. Tá aqui, olha só. Mas os compradores estavam mais fortes. Não é sempre que vai funcionar, porque se eu falar que funciona sempre, eu tenho a chave para ficar multibilionário, tá? Mas olha como é importante a região de 50%, beleza? Vamos pegar uns micos aqui, tá? Ação mico, ó, o preço que está a CVC, olha o preço que já custou. Vamos puxar aqui, ó, vamos colocar no semanal para a gente olhar um pouco mais fácil. Deixou um fundo, deixou um topo, olha só, 50%, foi embora. E essa região que segurou aqui, provavelmente é os 50% dessa pernada inteira,
tá? Olha aqui, tá? Olha outro aqui. Fundo relevante com topo relevante, 50% foi embora. Então, o que é importante para você acertar? Cara, é você identificar o último fundo relevante e o último topo. Você quer operar na venda? Você vai identificar fundos mais baixos. Você quer operar na compra? Você vai identificar topos mais altos. Isso tudo depende de como você quer operar, tá? Olha aqui. Vamos pegar essa perna. Olha lá, tá? Por que que não tem Fibo na compra aqui? Porque não tem topos mais altos. Ó, esse topo não superou o topo anterior. E quando esse fundo não superou o fundo anterior, tentaram iniciar um movimento de alta aqui, ó. Tá? Tá nítido isso. Por quê? Olha quantas semanas o ativo ficou travado na região dos 50%. Brigou uma vez, brigou duas, brigou três, tentou chegar, não chegou, os vendedores bateram de novo, tá? Então, o que é importante? Identificar os fundos e topos relevantes. Vamos mexer agora no TradingView. Tá logado, beleza. Vamos ver cripto, Bitcoin, gráfico. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, agora sim, beleza. Só que tá em cada um dia. Vamos colocar cada uma semana, cada candle uma semana. Fechar isso aqui. Ó, a gente está olhando o gráfico bem de longe, tá? Aqui está em 2021, aqui está em 2019. Vamos começar em 2019 a análise, tá? Deixou um fundo aqui, deixou um topo que superou todos esses topos anteriores, tá? Esse aqui foi o primeiro pump. Olha só, fundo com topo. Briga na região de 50%, ameaça perder, mas não chega no fundo anterior e vai embora, tá? Vamos pegar aqui esse último fundo. Por que que eu escolhi esse fundo? Porque esse foi o fundo deixado antes de romper o topo anterior, tá? Então vamos lá. Olha que bacana. 50% briga, não supera o topo anterior e volta a trabalhar para baixo, tá? Vamos colocar mais um fundo com topo. Deixa eu excluir esse. Olha só, 50% ganho. Ah, mas tem no 60 minutos? Cara, vamos ver. Como é que eu ponho aqui 60 minutos? Não tem. Preciso aprender a mexer nisso aqui. Aqui, ó, pronto. Olha só. Vamos puxar aqui de trás. O último topo relevante que eu consigo enxergar aqui de acordo de onde eu estou olhando, tá? Ó, pernada de baixa, 50% briga. Quem gosta muito de análise técnica e de nomenclaturas, está aqui um ombro, cabeça a ombro, tá? Topo mais baixo, topo mais alto, topo mais baixo, cai. Região de 50%. Eu prefiro usar só os 50% na minha cabeça, faz mais sentido. Último topo relevante, com o último fundo relevante. Vamos puxar aqui, tá? Conseguem compreender como é fácil de você identificar quando você olha o gráfico de longe, tá? Vamos ver aqui se tem 2 minutos. Minutos. Vou colocar no 5, tá? Ó, topos anteriores ganhou.
Vamos traçar aqui uma perna de fibo. Chega nos 50% e vai embora, tá? Aqui, ó, para mim no olho eu já consigo identificar, ó, fundo, topo. Chega próximo aos 50% e vai embora. Por que que eu não vou fazer um fibo na venda aqui? Eu posso até fazer, mas eu sei que o ativo está subindo, tá? Olha aqui. Por que que eu vou tentar pôr um na venda? Às vezes pode até funcionar. Que nem aqui, ó. Aqui funcionou. Olha aí. 50% venda. Por que que esse funcionou? Porque esse fundo está mais baixo que o fundo anterior, tá bom? Eu espero que essa aula tenha ficado clara. Se não ficou, eu peço que comentem, né? A gente pode fazer ano que vem um dia operando ao vivo no simulador, porque a gente não pode operar ao vivo em conta real no YouTube, tá? Se eu não me engano, o Palex teve um problema muito grave com isso por conta da sala dele. Tem que ter uma certa certificação, se não me engano, o mínimo é CNPI para poder estar fazendo isso, beleza? Mas ano que vem a gente pega uma semana, faz uma semana inteira de operando ao vivo pelo simulador no ano que vem. E aí eu consigo mostrar no ao vivo quais as regiões que eu estou analisando para uma tomada de decisão. Então você vai ter lá, vamos puxar aqui no Profit, está operando o dólar, tá? O que que você vai analisar? Pô, você não pode ter um fibo só, você não pode estar perdido no gráfico. Então você vai ter esse fibo aqui, que é da última pernada de baixa, tá? Você vai ter esse fibo aqui, que é a da maior perna que teve de baixa, tá? Inclusive está próximo da média de 200, não é difícil de vir buscar isso aqui. Vamos passar para os 15 minutos, tá? Eu não vejo sentido em armar um FIBO para compra aqui. Primeiro eu tenho que esperar um movimento de alta, tá? Se eu fosse armar um FIBO para compra aqui, seria um microfibo aqui, na mesma região que eu comecei o vídeo, tá? Por quê? Porque é a única região que eu tenho compra aqui, ó, olhando para o passado, só tem venda, tá? Vamos supor que eu vou começar a operar o índice, né? A gente está se preparando aqui para entrar no índice. Qual fundo topo que eu tenho majoritário aqui? Está aqui. Então eu vou deixar esse FIBO armado para quando começar o dia eu estar olhando. Pô, chegou nessa região, teve interesse de compra, eu vou entrar junto, né? Tem FIBO para venda aqui? Tem, lógico que tem. Aqui, ó. Esse fundo ganhou dos fundos anteriores e não renovou máximas mais altas. Beleza? Lógico que se você usa análise técnica, se você desenha no gráfico, você tem inclusive uma assertividade maior, tá? A gente tem aqui uma linha de tendência e a gente tem aqui outra linha de tendência, tá? Então tudo isso vai junto é um combo. Uma boa leitura do preço, price action, um bom entendimento dos candles, saber interpretar cada candle e saber posicionar o Fibo nas regiões corretas. Não adianta você pegar e traçar um Fibo aqui, ó. Desculpa, tá? Você tem que ser muito Zé Ruela pra você pegar e fazer um Fibo aqui, ó. Apesar de, apesar de funcionar, tá? Tá aqui, ó, funcionou. Mas, cara, você vai olhar isso aqui, você tem tudo isso para olhar, você vai olhar isso aqui, né? Faz algum sentido? Ou se não, não. Pô, tá no fim do dia. O mercado tá abrindo, você tá com esse Fibo aqui, ó, na venda, ó. Pô, não faz sentido, né, cara? Qual a relevância desse topo, tá? Qual a relevância desse topo para esse fundo? Então aí você está precisando estudar um pouquinho mais. Reveja os vídeos aí do canal, procura conteúdo no YouTube,
Não vai pagar curso para entender algo que é fácil, tá? Não adianta você ir lá e comprar um curso de 3 pau para você entender um negócio que é tão simples quanto isso, quanto entender as localizações do preço. Tá aqui, ó, um FIBO relevante, tá? Por quê? Deixou um fundo, o topo superou os topos anteriores, chegou nos 50%, foi embora. 800 pontos de operação sem calor nenhum. Qual que foi o calor aqui? 15 pontos? Imagina você entrar cravado numa região dessa, botar o stop no 0 a 0 e sair. Vai no shopping, vai no parque, vai levar o filho na escola, volta, tem 800 pontos, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Desejo a todos aí um ótimo fim de ano, boas festas. Ano que vem a gente está de volta, muito conteúdo, tá? Vou fazer um baita de uma aula analisando somente o Superdom, tá? Lógico, analisando as regiões do gráfico, mas, pô, chegou nesse fundo, quanto de compra eu tenho aqui, quanto de venda eu tenho nesse último topo, para saber tomar decisão analisando os lotes do Superdom, tá? Quero fazer as aulas operando ao vivo pelo simulador para desenhar os fibos ao vivo com vocês, tá bom? Tamo junto, se inscreve aí, deixa o like, acompanha a gente no Instagram e abraço, falou!